Continuando hoje o nosso tema sobre procrastinação. Olhar assim com bastante curiosidade. Com bastante curiosidade para esse tema da procrastinação, que é algo que há pouco tempo vem sendo tão disseminado no nosso mundo. É um conceito que já foi descoberto há algum tempo, mas para ser disseminado na massa, para que mais pessoas tenham contato, isso ganhou um boom agora na época da pandemia, onde todo mundo foi ali obrigado a ficar em casa e começou a perceber que talvez não tinha uma reserva financeira, talvez não tinha coragem de finalizar ciclos em empresas, em relacionamentos. Então, essa época da pandemia fez com que a gente fosse forçado a olhar para dentro. Olhar para dentro é muito desafiador, porque você vai ter que olhar os seus comportamentos que não são tão construtivos assim para você. E quando você olha, ao mesmo tempo que é desafiador, é também libertador. Porque é aí que você reconhece quais são os padrões e comportamentos que você tem, que ao invés de serem padrões e comportamentos impulsionadores, motivadores, são padrões e comportamentos destrutivos, limitantes. E a procrastinação, ela é um padrão muito familiar para o feminino, mas pouco discutido. A procrastinação, ela é um dos sabotadores que nós temos, que faz com que os nossos sucessos deixem de acontecer. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Ontem a gente já iniciou falando sobre procrastinação. Hoje a gente se aprofunda de um jeito bem teórico para a gente saber de onde isso nasce. Eu coloquei como tema principal da live de hoje porque o feminino tende a procrastinar mais do que o masculino. É científico, tem dados, tem comprovação. Então, fica aqui comigo, eu te garanto que esses minutos que você dedica aqui para essa live vai te trazer informações e ferramentas que não estão por aí. São informações e ferramentas que eu, na minha autoanálise, no meu estudo, em todos os meus atendimentos, observo nas minhas clientes e uso ferramentas e uso métodos, técnicas para trabalhar isso, para que elas consigam sair desse estado e ter resultados. Eu te garanto que vai valer muito a pena você estar aqui e ouvir sobre esse conteúdo. Você acha que é mais fácil você mudar alguma coisa na sua vida, um padrão, um comportamento, um hábito, quando tem um marido, uma mãe, um pai, um irmão apontando o dedo para você o tempo todo, te julgando, que você não presta, que você mais uma vez errou, que você não sabe o que fazer, que você é mentirosa, que você enrola, que você só fala, mas não faz? O que você acha que é mais fácil? Mudar quando tem pessoas o tempo inteiro apontando o dedo para você, elucidando, aumentando os seus erros, aumentando os seus padrões, ou quando tem alguém que olha para você, compreende que aquilo ali é uma sabotagem, é uma dor, mas te dá a mão para você se reerguer, para você se transformar? O que você acha que é mais fácil? Ter uma pessoa ali todo o tempo apontando para você, ou ter alguém que te apoia e que te traz informações? Olha por esse lado, não é bem assim. Observe isso aqui. O que você acha que é mais fácil? Hoje eu tô na minha energia assim, ó, bem baixa. Bem no início do período menstrual, ainda não chegou, mas tá chegando. E é incrível como a minha energia baixa, como eu fico mais sonolenta, como eu fico mais lenta. E aí, quando eu sei que tá chegando esse período, eu organizo toda a minha agenda, meu planejamento para me respeitar. Então eu não vou botar coisas desafiadoras no início do dia, porque eu sei que nesse dia eu vou estar diferente dos outros. Então isso já é uma sacada para vocês, tá? Analise os períodos de vocês, para que vocês não se obriguem a fazer coisas desafiadoras quando vocês estão com uma energia mais lenta. É muito mais fácil, né? Não tem nem comparação, mas é muito mais fácil. Tem gente que cresce na porrada, mas muitas pessoas, a maioria, cresce no acolhimento,
no amor, no cuidado, no respeito. Então, isso que eu vou fazer aqui hoje com você, esse conteúdo que eu vou trazer para você, é um conteúdo que eu peço que você absorva, pegue esse conteúdo e use ele como ferramenta para que você seja a pessoa que se apoia. Para que ao olhar para todas essas informações, quando você se perceber procrastinando, quando você se perceber enrolando alguma coisa que você teria que fazer, enrolando na dieta, enrolando em abrir um negócio, enrolando para fazer uma venda, enrolando para terminar um relacionamento, enrolando para começar a investir, quando você estiver enrolando em alguma coisa que você precisa fazer, que você lembre dessa live, lembre desse conteúdo e se questione em qual dos pontos você está. Para que você não seja com você mesma a sua algoz. Aquela que todos os dias, nossa, de novo eu procrastinei, de novo eu errei, mais uma vez eu não fiz. Porque isso não funciona mais. Se você é aquela pessoa que aponta o dedo continuamente para si mesma, meu amor, o processo vai ter que ser um pouquinho mais atrás, vai ter que ser autocompaixão e autoamor, para que você se acolha primeiro. Então, pega todo esse conteúdo, todas essas ferramentas, todas essas informações, se questiona, se analisa e usa isso como ferramenta de apoio, para que no momento em que acontecer, porque vai acontecer, você saiba como reagir. Ao invés de se julgar, se criticar, você saiba como trabalhar a seu favor. Exatamente como eu. Hoje eu não acordei no meu horário de 5 da manhã. E isso é dos pontos que eu quero te falar hoje. Hoje eu não acordei 5 horas da manhã. Hoje eu fui acordar 6 horas da manhã. Por quê? Estou no meu período menstrual e sei que estou extremamente sonolenta, cansada. Ao invés de me culpar que eu tinha que acordar para fazer meus stories, para ler meu livro, para fazer tudo que eu... Não, eu fiz. Por quê? Porque eu sei que é apenas um momento. E eu me acolho e eu me apoio. Então que você use essas ferramentas para fazer a mesma coisa. Falei na live de ontem, eu comecei a falar na live de ontem, vou repetir aqui na live de hoje para a gente contextualizar todo esse tema. A procrastinação, ela é um dos nossos hábitos. Assim como temos o hábito criamos o hábito por muitos anos de assistir o Jornal da Globo, assim como criamos o hábito da humanidade de almoçar a partir do meio-dia, assim como criamos o hábito de escovar dente, assim como criamos o hábito de trabalhar de 8 às 6 da tarde, todos esses hábitos que são criados na sociedade e todos os hábitos que são criados ali no nosso íntimo familiar, eles direcionam a nossa vida, fazem com que a gente tenha determinados comportamentos. E a procrastinação, ela é um hábito que muitas vezes a gente não reconheceu ainda, mas que todos têm. Ela é um hábito de autodefesa, que ao invés de nos proteger, que ela é um hábito de autodefesa, né? Então deveria ser para nos defender. Ao invés de ela nos defender, nos proteger, ela nos sabota. Ela faz com que você não consiga dar os passos necessários para você chegar em determinado lugar, para você atingir determinados objetivos. Nós não nascemos sabendo disso. Essas questões de sabotador, procrastinação, distorção de autoimagem, falta de amor próprio, falta de acolhimento, tudo isso são conceitos de pessoas que fazem autoconhecimento. A pessoa que para de olhar só para o mundo externo e ela começa a olhar internamente. E fazer terapia e olhar para dentro não é um hábito da humanidade ainda. É algo que nós estamos fazendo devagarinho, devagarinho. Tanto que agora, aqui comigo, tem uma quantidade de pessoas. Eu garanto que na live de negócios, de marketing digital, de finanças, o número é muito maior. Porque as pessoas, elas querem o quê? Mais dinheiro, vender mais. Só que poucas delas conseguem virar o espelho para dentro e olhar assim e falar: se eu não estou vendendo tanto, talvez eu não esteja me sentindo tão capaz e tão merecedora. Se eu estou com problema financeiro, aquele valor lá na minha conta reflete o valor que eu tenho. Então, poucos de nós já entendemos que a questão está aqui dentro. E como a maioria não entendeu que a questão está aqui dentro, não vira o espelho para cá para se olhar. E a procrastinação, ela é um dos nossos hábitos que nós temos praticamente todos os dias, que nos afastam dos nossos sonhos,
das nossas virtudes internas, do que a gente gostaria de ser e ter no mundo. Então ela é um conceito que ela vem sendo assim, ó, pulverizado na internet e no mundo com mais força a partir da pandemia. Quando muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas tiveram crise de ansiedade, milhares e bilhares de pessoas se separaram, mais de milhares ainda faliram negócios. Por quê? Para analisar, eu vou te dar vários conceitos e depois a gente vai se aprofundar muito nisso. Vários negócios não faliram, não se sustentaram por falta de administração do próprio dono, do próprio gestor. Não tinham ali uma reserva, não tinham ali um controle, não tinha ali um gerenciamento das próprias atividades. Só que se você tem uma doença na sua vida, ela é prioridade para ser tratada. E se essa doença não é tratada, inevitavelmente, uma hora, você fica vulnerável e qualquer coisa pode acontecer. Nós temos a tendência de procrastinar as conversas difíceis, as atividades desafiadoras. Nós temos tendência a evitar de ter que entrar no confronto, a evitar de ter que buscar ajuda terapêutica, a evitar de ter que buscar ajuda financeira. Nós evitamos essas coisas desafiadoras, até que existe uma hora que é inevitável e aquela coisa ela toma uma proporção tão grande que você vai ter que olhar para isso. Então esse conceito de procrastinação, de autossabotagem, de distorção de autoimagem, todos esses conceitos vêm sendo agora muito mais falado por conta do período extremamente desafiador que a gente vem vivendo desde que a pandemia começou, onde as dores, doenças e conflitos da humanidade estão assim, ó, gritando na cara de todo mundo. Eu venho fazendo esse processo de olhar para dentro e entender a coisa faz 4 anos, só que agora no período de pandemia tudo se intensificou. Então eu não sei se você já faz esse processo há muito tempo, se você já identificou quais são esses gatilhos, esses padrões, esses comportamentos que você tem que destroem a tua realidade. Só que eu trouxe pra gente falar hoje pontualmente olhando pro feminino. E eu sei que tem homens aqui, mesmo que você seja homem e a gente vai olhar pontualmente pro feminino, fica aqui para que você identifique esses padrões talvez numa mãe, numa namorada, numa esposa, nos filhos, para que você saiba também usar isso como ferramenta para auxiliar essa pessoa. Pri, bom dia, maravilhosa, pensei em você hoje. Juro, pensei, a Pri nunca mais entrou na live, tô com saudade. Seja bem-vinda, a gente está falando de procrastinação, desse padrão de deixar para depois, de enrolar as tarefas que nós precisamos fazer para que a gente atinja os nossos resultados, para que a gente realize os nossos desejos. E hoje, como tema principal, tem por que o feminino tende a procrastinar mais do que o masculino. É científico, é real, nós procrastinamos mais do que os homens, e aí eu vou te dizer o porquê de tudo isso. Pega essas informações, faz uma autoanálise para que no momento em que a coisa acontecer, ao invés de você apontar o dedo para você mesma, você entenda o que está acontecendo. Qual é o medo que está gritando? Qual é a distorção de autoimagem que está aparecendo ali, que aí você precisa dar uma ajustada. Então, o primeiro ponto para a gente compreender por que nós, mulheres, procrastinamos mais do que os homens e para que a gente use isso como, no momento em que acontecer, falar, agora eu entendi. É aquela memória, é aquela crença, é aquele comportamento que eu tô manifestando aqui agora. O primeiro ponto pra gente olhar é, inevitavelmente, a memória ancestral. A memória ancestral eu vou trazer pra você em 3 pontos. Pra gente abrir esse ponto. Para abrir esse ponto maior, eu vou trazer 3 subpontos. Quando a gente olha para a memória ancestral, primeiro, volta lá milhões de séculos anteriormente. As mulheres, elas eram a que ficavam ali dentro das cavernas, cuidando da família, cuidando do plantio, cuidando da alimentação, cuidando da casa, cuidando do acolhimento interno. Por isso que é do feminino cuidar do interno. Por isso que é do feminino acessar a intuição. Por isso que é do feminino ser mais emocional e mais amoroso. Porque o homem não tinha tempo para ficar pensando, nossa, eu me sinto capaz, eu me sinto amada, eu me sinto, ai, nossa, vou ouvir minha intuição, meditar. Não, o homem tava na luta lá, caçando, matando, indo para fora, dominando o espaço.
Então é de uma energia do feminino entrar aqui para a caverna interna e se analisar. O homem vai para fora e a mulher fica para dentro. É do feminino não se colocar em tanto risco, não se colocar para abrir caminhos. É ancestral isso. É muito ancestral, da época das cavernas. Então percebe, o nosso hoje, o que a gente procrastina muito? A gente procrastina muito quando a gente vai mudar a nossa realidade financeira. A gente procrastina muito quando a gente vai abrir um negócio. Procrastina muito quando vai abrir a câmera e fazer um vídeo para que outras pessoas conheçam o teu produto ou o teu serviço. Procrastina muito quando vai começar a fazer um investimento. Procrastina muito quando vai colocar alguma coisa nova no mundo. Por quê? Porque ancestralmente é do homem fazer essas descobertas, fazer esse movimento externo, e nós somos aqui. Então, antes de você começar a se julgar, por que eu ainda não fiz o vídeo, por que eu ainda não tenho milhares de seguidores, por que eu ainda não fiz os milhões, analisa. Será que de alguma maneira o meu cérebro, ele ainda está se comportando com esse padrão de ancestrais? Porque você vem de uma primeira pessoa. Então tá em você em alguma maneira, nem que seja uma memória extremamente arcaica, mas existe em você a mesma memória. Somos assim, somos mais intuitivas, acessamos a nossa memória com muito mais intensidade, porque somos mais emocionais que os homens. Então o primeiro ponto desse tema principal de ancestralidade é entender que nós, por natureza, vivemos muito tempo internamente, no casulo, na caverna, literalmente, e os homens iam para fora. Então hoje ir para fora, de alguma maneira, ainda limita a gente, dá um medinho, a gente trava. Lembra que eu falei que a procrastinação, ela é um padrão de autodefesa? Ela é um gatilho de autodefesa que a gente sempre vai ativar no momento em que a gente se sente vulnerável, incapaz, indefesa. Ela vem como uma maneira de te parar. Então você sabe que tem que fazer aquilo, mas você para. Analise essa questão da época das cavernas. Nós éramos aquelas que ficavam ali cuidando do interno, enquanto os homens já tinham o hábito de ir para fora. Por isso que o padrão de procrastinação para o homem, ele tende a ser mais baixo, porque ancestralmente ele já tem o hábito de ir se colocar na vida. Outro ponto é que depois de um pouquinho a era vai se desenvolvendo, e isso é bem ancestral, tá? É científico, é um estudo científico. E se você quer se aprofundar nesse assunto, se você tem interesse, leia aquele livro Sapiens. Ele fala muito sobre isso, a construção da nossa psique humana desde a época dos primórdios. Isso vai fazer um sentido absurdo pra gente perceber que tem coisas que a gente repete que não é nosso, vem de muito tempo. Então, no fundo, é nosso, né, porque foi transferido, mas não é de hoje, é algo muito, muito ancestral. E aí, só mais uma coisa para pontuar, se a sua mente compreende todas essas informações que eu tô te falando, no momento em que você procrastinar, no momento em que você tiver essa atitude, ao invés de se julgar e se condenar e se culpar e entrar naquele conflito e aí comer muito e aí beber e aí não se sabotar, quando entrar nesse looping, você entende que não é só seu, é ancestral, que você está curando, que você está inserindo uma nova informação para a próxima humanidade que vem a partir de você. Que ancestralmente o padrão era esse de se proteger, de economizar energia. Então sempre que eu for tentar ir para fora e o gatilho se armar para que eu não vá, eu entendo que no fundo é uma proteção que vem de antes. Só que agora eu não corro o risco do bicho me comer. Eu não tô na selva, eu não tô desprotegida. Pelo contrário. E aí você começa a usar isso como gatilho de desenvolvimento para tua própria mente, para calma, tá tudo bem, não vamos morrer, é só um vídeo. Calma, tá tudo bem, eu só tô ofertando algo que eu posso fazer pela pessoa. E isso vai desenvolvendo na gente um novo sentido de ação, de movimento na vida. O segundo ponto, ainda na ancestralidade, é que depois a gente vai evoluindo muito, a humanidade vai evoluindo, que as mulheres são colocadas em um estado de que elas foram feitas apenas para casar, ser mãe e cuidar de família. Então é como se fosse um papel. Existe um papel na sociedade e o único papel que a mulher vai exercer naquela época era esse. O de casar, ser boa o suficiente para cuidar de casa, de família e de filhos e ponto. Então nós não desenvolvemos várias habilidades para lidar com o mundo.
para lidar com uma frustração, para lidar com um não, para lidar com uma rejeição. O homem não. O comércio, o dinheiro, quando o dinheiro surge na humanidade, ele surge através do movimento do homem. O homem que começou a fazer comércio, o homem que começou a fazer troca. A mulher não, ela tá ali dentro de casa, é outra coisa. Então, é um hábito nosso ficar mais quieta, esperar que a coisa aconteça para que a gente faça. Então, perceba se você tá vivendo com uma memória ancestral muito forte, onde você espera que algo aconteça, que alguém traga algo para você, porque você ainda tá nesse passado. Outro ponto ainda da memória ancestral é a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela acontece em 1760. Tem mais ou menos ali 260 anos. É pouco tempo, se você parar para perceber. Só no momento em que começa essa primeira Revolução Industrial, em que as coisas deixam de ser feitas manualmente e passam a ser feito em indústria em grande escala, é que as mulheres e as crianças são inseridas no mercado de trabalho, porque não tinha mão de obra suficiente. Então a mulher, ela passa a ser inserida no mercado de trabalho, não é porque ela tem boas habilidades, porque ela pode fornecer um bom serviço, não. Ela passa a ser inserida na sociedade porque é extremamente necessário para que tudo cresça. Então, percebe, 260 anos a uma humanidade de bilhões de anos. Você acha verdadeiramente que o que vai te motivar é algo que aconteceu há 200, 300 anos atrás? Ou algo que aconteceu há bilhões, há séculos atrás? Aquilo que os seus ancestrais repetiram. Aí caça, mora na caverna muito tempo, não pode ser rejeitado, a mulher fica lá dentro. É muito mais fácil pra gente. Por quê? Porque é uma memória muito repetida. É uma memória muito mais executada do que a memória de ir, trabalhar, fazer, vender, ofertar. É muito mais. Então esses três pontos de memória ancestral, eles são tão fortes que eles fazem com que a gente procrastine. E agora que você tem essa informação de um jeito fácil, simples, é uma comunicação simples que todo mundo pode entender, no momento em que você procrastinar, você fala, por que eu tô procrastinando? Eu tô com medo de me expor? Eu não tô mais na época das cavernas, eu não vou mais ser morta, eu não vou ser comida, tá tudo bem. Eu posso ser rejeitada se eu fizer um vídeo. Eu posso ser rejeitada se eu pedir um aumento. Tá tudo bem. E você vai se trabalhando porque você percebe que são forças maiores do que você que estão te impulsionando para que você trave, para que você pare. O segundo ponto, e esse é extremamente necessário de você ouvir, de você olhar para dentro, sobre ciclo feminino, sobre hormônios femininos, sobre a sua saúde íntima da mulher, o estudo é menor ainda. Eu não lembro a data, mas eu ouvi há pouco tempo que em 1900 e alguma coisa que foram falar sobre o orgasmo feminino. Em 1900 e pouco que a mulher começou a falar sobre masturbação, sobre contato com o seu próprio corpo. Tem noção disso? Tem noção da gravidade disso? E para muitos falar disso e ouvir sobre isso ainda é um tabu. É sobre o teu próprio prazer, é sobre o teu próprio corpo. A gente tem muito ainda o que falar, muito ainda o que conversar com nossas filhas. Tem mães que ainda não têm coragem de conversar com as suas filhas sobre sexo. E não é só sobre sexo com o outro, mas sobre o toque de se conhecer e sentir prazer com o seu próprio corpo. Para que você não precise mendigar prazer de outras pessoas. Porque você sabe o que é prazer para você. Então, o segundo ponto maior, mais macro, para a gente falar sobre procrastinação, é a análise e estudo dos teus ciclos hormonais. A mulher, ela é uma bomba de hormônio. Durante um mês, ela oscila em no mínimo, eu vou falar no mínimo, tá? Se você quiser aprofundar, fique à vontade, mas eu vou falar no mínimo do que eu conheço. Ela oscila entre 4 grandes hormônios que alteram todo o ciclo feminino dela. Hormônio que vai produzir os óvulos, para que os óvulos sejam fecundados, hormônio que vai excretar os óvulos quando eles não são fecundados, hormônio que aumenta e diminui a libido, são milhares de hormônios. É uma bomba de hormônio. Então, para de achar que segunda-feira eu acordei exatamente igual a mulher que eu sou quarta-feira. Não, não é.
E sexta-feira você vai estar totalmente diferente da mulher que você era hoje. Por quê? Porque você é uma bomba de hormônio. Dentro de você está acontecendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, os nossos ciclos hormonais, eles oscilam. Para de achar que hoje... E esse estudo salvou a minha vida. Porque hoje, quando eu fui acordar às 5 horas da manhã, o celular despertou às 5 horas da manhã, eu estava extremamente cansada e com sono. E aí eu falei, tô há 3 dias de chegar à minha menstruação. Eu realmente diminuo muito a minha energia nesse momento. Ok, dormi mais 1 hora. Ao invés de, meu Deus, eu tenho que acordar. Não, mas eu tô com sono. Não, mas eu tenho que ir porque eu tenho que ler. Não, ai meu Deus. Em vez de ficar nesse inferno, nessa ruminação mental é aquela conversa mental que você fica com você mesma, que não dá em nada, mas que você gasta um nível absurdo de energia. Então, ao invés de ficar nessa ruminação de tenho que acordar, não, mas eu tô com preguiça, nossa, mas eu preciso, mas... Em vez de ficar nesse inferno, você usa a ferramenta do conhecimento para se autogerir, para se autodesenvolver. Eu falei, ok, eu tô 3 dias da minha menstruação, então, ok, tá tudo bem eu procrastinar de uma maneira saudável e consciente a minha atividade de cedinho. Ponto, acabou. Me preenchi, dormi bem, tô ótima, tô bem, é isso. Então, olhe os seus ciclos hormonais, porque nós temos muitíssimos mais hormônios do que os homens. Então, por que as mulheres procrastinam mais do que os homens? Porque elas não são iguais a eles, bebê. Os seus ciclos são diferentes, você tem hormônios que eles não têm. Então não peça, tenha amorosidade se o teu vídeo ainda não flopou. Tenha amorosidade por você se você ainda não atingiu o primeiro 1 milhão, se você ainda não fez o primeiro 6 e 7. Tenha amorosidade se você ainda não teve toda a força interna para gravar os vídeos e fazer grandes mentorias na internet. Tenha amorosidade, porque você é diferente. Eu estava lendo uma pesquisa essa semana que os grandes players aqui da internet, a maioria deles são homens. Porque eles têm a habilidade da comunicação muito mais desenvolvida, porque eles também têm uma autoimagem mais fortalecida. Eles têm menos medo de ser criticado, eles têm menos medo de ser julgado. Então, a mulher, meu Deus do céu, se meu cabelo não estiver bom, quantas vezes eu deixo de gravar um vídeo, um stories, porque eu não tô maquiada, eu tô com preguiça, eu tô cansada naquele dia para maquiar e fazer o story, então deixa pra amanhã. O homem não tem isso. Ele abriu a câmera, acabou, falou. Ele não tem que estar com a sobrancelha perfeita, com a cara perfeita, com o rímel perfeito. Não, ele não tem. Então, a facilidade que eles têm de se sobressair nesse universo, ela é mais acelerada, ela é um pouco maior do que a nossa. Não dá pra gente fingir. Tá? Não dá pra ignorar, entrar no mundo Alice e não ver isso. Então tenha amorosidade pra você. Analise os seus ciclos. Saiba em que período do seu ciclo você está. Tem mulher que ela tá entrando na menopausa, ela precisa analisar isso. A força interna dela, ela tá pra outro lugar. A mulher que tá no pico dos hormônios dela, a mulher que tá num período de gravidez, somos diferentes. Essas oscilações hormonais, elas nos fazem procrastinar ou nos fazem ter impulso para ir para frente. Então, nós tendemos a procrastinar mais do que o homem porque nós somos internamente diferentes deles. Temos uma bomba de hormônios dentro de nós. O terceiro ponto mais macro para a gente analisar é um altíssimo nível de comparação, de autocomparação e uma distorção absurda de autoimagem. Nós temos um nível de comparação tão absurdo que a gente fala, nossa, eu ainda não falo como ela fala no vídeo, então eu não vou começar. Às vezes eu tenho vontade de postar pra vocês os primeiros vídeos que eu fiz. Eram tão estranhos que eu nunca mais nem olhei. Mas hoje eu só tenho a facilidade de falar porque eu sempre dominei esse assunto, né? Eu já venho estudando isso há muito tempo. Então eu já domino o assunto, mas o problema não era o domínio do assunto. O problema era não me sentir boa o suficiente. O problema era o medo de falar e ser julgada. Hoje você percebe, eu falo e vai. Eu falo e vai. Eu não fico parando pra raciocinar. Eu coloco tópicos aqui do que eu quero falar pra vocês e a coisa vai e discorre. Teve momentos em que eu travava no meio da live ou eu ficava com a boca tão tremendo, de tanto medo, de tanto nervoso, porque eu me comparava com todo mundo. Eu me comparava com a mulher que já tem 100 mil seguidores, com a mulher que tem 20 mil seguidores, com a mulher que tem 50 mil seguidores. Mas, cara, ela tá fazendo aquilo ali há mais tempo. Ela tem uma confiança que eu não tenho.
Eu também tô na caminhada, eu tô me desenvolvendo. Eu não sei qual é o passado dela. Eu não sei se ela foi criada em um ambiente em que ela era motivada. Eu não tive esse ambiente de criação. Então, o nosso alto nível de comparação, ele faz com que a gente procrastine. Porque o que acontece? Eu ainda não tenho o celular tão bom, o meu cabelo ainda não tá tão bom, eu não tenho um fundo aqui atrás para fazer uma live de um jeito tão bom. Então, a gente se compara tanto com o que a gente vê externamente que a gente trava. A gente instala grandiosamente o padrão de autodefesa e paralisa. Analise. Você tá se parando pela comparação que você faz com outras pessoas? É muito do feminino fazer isso. Nós queremos não ser rejeitada, nós queremos ser escolhida, nós queremos ser a eleita. E aí, porque tem poucas pessoas aqui na live, meu Deus do céu, ninguém me ama, nossa, o que eu falei de errado? Por que não tá acontecendo? Não, pelo contrário. Eu tô aqui fazendo isso por mim e entregando para vocês. É por mim. Eu sei quem eu sou agora, eu sei o quanto que eu me desenvolvo, eu sei o quanto que a minha comunicação mudou, eu sei o quanto que eu confio mais em mim. Então, primeiramente é por mim. Eu paro de me comparar pro outro, quantos o outro tem na live, quanto de dinheiro o outro tem, qual é o carro, qual é a casa que ela tem. Eu paro de me comparar com o outro e viro a métrica pra mim e sei exatamente onde eu tô e pra onde eu quero ir. Então, uma das coisas que fazem a gente procrastinar muito é a comparação com outras pessoas e a distorção que nós temos da nossa autoimagem. Porque nós temos uma autoimagem de nós e acreditamos que a pessoa nos vê de um jeito diferente do que nós somos realmente. A distorção da autoimagem é exatamente isso. Você acha que a pessoa ela te vê de um jeito que só você vê aquilo. Você, na verdade, não é. Mas você acredita que ela te vê desse jeito. Então, você fica numa luta constante para tentar atingir um nível do que você acha que o outro gostaria de você. E esquece de viver. Procrastina, trava, se sabota. Tá fazendo sentido para vocês esse conteúdo? Tá trazendo aí, nossa, isso faz sentido? Tá trazendo um alívio? Tá trazendo um espaço de autoamor e autoacolhimento aí? Coloca aqui para eu saber como é que vocês estão recebendo esse conteúdo. E a gente vai pro último ponto, que esse é assim, é o que sai da boca de muitas das minhas clientes e era o que vivia na minha boca por muito tempo. Antes de te falar o tema, eu quero te falar uma coisa. A primeira vez que eu fui fazer um processo de desenvolvimento interno, tá fazendo muito sentido. É isso, eu quero que faça sentido pra vocês, porque faz muito sentido pra mim, por isso que sai com tanta facilidade pra mim. Agora eu quero saber se tá fazendo sentido pra vocês. Tá, ouve isso aqui, de todo o presente que eu posso te dar na minha vida, que talvez seja muito ou talvez seja pouco, de todo o presente que eu posso te dar na minha vida, talvez esse seja um dos mais especiais, que se você usar isso, eu te garanto que em menos de um ano, se você usar realmente, você pode estar em um lugar que você nem imaginou que era possível, mas que você sempre sonhou lá no fundo. Eu já vou ler a mensagem de vocês aqui, tá? Vai mandando aí. Eu sempre amo quando vocês mandam mensagem, que eu percebo que vocês estão aqui comigo, estão presentes, não estão ali viajando. Então, mande uma mensagem, eu quero ouvir de vocês também. Eu recebo de vocês, tá? Eu tô entregando, mas eu recebo também. A primeira vez que eu fiz um processo de autoanálise, eu fui pra uma psicanalista. Ela era uma amiga minha e eu fui me consultar com ela. E aí, na primeira consulta, ela me deu algumas folhas para eu preencher. E aí, uma das folhas tinha: onde que você quer chegar daqui a um ano? Onde que você se enxerga daqui a 5 anos? Como que você vê a sua vida daqui a 10 anos? Juro pra você, eu travei naquela pergunta. E aquilo me deu uma sensação de aperto no coração, de tanto desespero, porque eu estava com 30 anos e eu não sabia responder essas perguntas. E eu falei para ela: Fernanda, pelo amor de Deus, que desespero, eu não sei responder isso. E ela falou: calma, a maioria não sabe. É por isso que a gente não constrói uma rotina que faça sentido. É por isso que chega ano, sai ano, entra ano e a gente não atinge os objetivos, porque no fundo a gente nunca se perguntou sobre isso. E como você nunca se perguntou sobre isso, você não sabe o que você tem que fazer para chegar lá. Você não sabe se você vai ter que pedir um aumento, você não sabe se você vai ter que sair de um emprego, você não sabe se você vai ter que terminar um relacionamento. Porque se você fizer essa pergunta, onde que eu me vejo daqui a 10 anos, se projeta lá.
talvez você veja que não é ao lado da pessoa que você está hoje. Talvez você veja que não é na cidade que você está hoje. Talvez você perceba que você quer viver mais de 10 anos, você realmente quer estar lá. E se você continuar bebendo todos os dias, comendo muito açúcar, comendo muita gordura, você talvez não chegue lá, porque hoje você está com colesterol. Então, quando a gente projeta a nossa mente para esse futuro próximo, a gente consegue perceber as coisas que eu vou ter que mudar aqui agora. E nós não temos muita força para lidar com isso. Porque muitas de nós não temos coragem de fazer as coisas que precisam ser feitas para que a gente atinja esse objetivo. Então, esse quarto e último ponto que eu quero trazer para vocês sobre o que faz as mulheres procrastinarem muito mais do que os homens é ter pouca voz na sociedade e pouca autoconfiança de que ela vai realizar os seus sonhos. É um sonho interno meu manifestar milhões na minha conta. Eu manifestei o meu primeiro milhão quando eu tinha todos os dias na minha cabeça de que eu ia fazer 1 milhão, eu ia fazer 1 milhão, eu ia fazer 1 milhão. Eu não fiz 1 milhão de ter 1 milhão parado na minha conta, mas eu manifestei 1 milhão de faturamento em 2 anos. Se hoje eu tenho na minha mente firmado para mim que o meu próximo patrimônio, aqui ó, para 5 anos, eu não tenho problema nenhum em falar para você, independente do seu julgamento ou da sua aceitação, tô falando sobre mim, eu tenho aqui na minha mente que são 5 milhões, no máximo 2, 3 anos. Eu tenho na minha mente. O meu trabalho, as lives que eu faço, as vendas que eu faço, o estudo que eu faço, as clientes que eu atendo, tudo é para que eu atinja esse objetivo. Porque eu aprendi que hoje eu tenho voz na sociedade. O meu trabalho, ele é verdadeiro, ele é útil. Hoje eu posso realizar meus sonhos. Eu não vou precisar ficar esperando que alguém traga para mim aquilo que, deu para ser isso. Não. Então, o quarto ponto macro para a gente entender a questão da procrastinação no feminino é que por muitos anos nós tivemos pouca voz na sociedade. Uma mulher se posicionar, uma mulher colocar o seu trabalho, uma mulher falar para um nível maior de pessoas é algo muito recente. E por ter pouca voz, nós anulamos muito dos nossos sonhos. Porque eu não tenho voz, não vai acontecer, então para que eu vou sonhar com aquela casa? Eu nunca vou ter. Eu tenho pouca voz, eu não vou conseguir, para que eu vou sonhar com milhões na minha conta? E aí eu nem sonho com milhões, aí eu nem crio meios, aí eu nem sei por onde ir. Se eu tenho pouca voz, por que eu vou desejar o relacionamento exatamente do jeito que eu quero? Manifestar o homem que eu quero, ou a mulher que eu quero? Eu tenho pouca voz. Não adianta eu perder tempo com isso, não vai acontecer. Então, uma das coisas que fazem a gente travar é acreditar que não vai acontecer, que você não vai ter forças para fazer. Então, porque você não tem forças, você não cria internamente o que você quer, você não subdivide isso nos objetivos que você quer, você não traça as metas para esse ano, para esse mês, para essa semana, e aí você não constrói uma rotina. Aí você tá à mercê de tudo que o outro faz. Aí se o outro vem te pedir alguma coisa, posso. Aí se o outro vem te chamar, vou. Aí se o outro entrega, tô aqui. E aí quando vê, passaram 24 horas do dia e você não fez nada para realmente criar algo para você. Você fez tudo para ser amada, tudo para ser aceita, tudo para ser autovalidada no olhar do outro e pouco por você. Então analise muito bem isso. Essa questão da gente ter pouca voz, da gente saber que pode ser sim milionária, que pode ter sim uma empresa multimilionária, pode sim atingir com o seu projeto milhares de pessoas, pode sim ajudar o máximo de número possível de pessoas. Ter essa compreensão de que o mundo mudou, de que hoje nós temos voz sim, mas a nossa voz nós é que colocamos, ninguém vai colocar por nós, faz com que você amplie a sua mente, amplie a sua consciência e trace para você o caminho que você deve trilhar todos os dias para alcançar aquele objetivo. E isso é para homem e para mulher, tá? Independente. Se eu sei, como eu te falei hoje, se eu sei que eu quero chegar em um determinado corpo físico, tá? Porque eu sei que eu construo a minha realidade, porque eu quero viver até os 80, 90, 100, 100 e poucos anos.
não interessa até quanto eu quero viver, eu sei que eu tenho que ter hábitos e comportamentos que vão me levar para lá. Eu sei que não vai ser de uma hora para outra que eu vou construir todo o físico que eu quero, então eu tenho que dar pequenos passos. Então vamos lá, nesse mês eu vou perder 1,5 kg. Do outro mês eu vou perder 2 quilos. Tá, mas para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu vou tomar água, 3 litros de água todo dia, então já deixo aqui na hora que eu acordo, eu tomo tanto, na hora que eu já deixo aqui na frente do meu trabalho. Tá bom. Então eu vou fazer um cardio de manhã, 30 minutos de cardio ali, eu vou fazer um processo de jejum. Pra mim funciona, tá? Eu tô falando de mim. Quando vê, todos os dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês, eu cheguei lá no meu objetivo. Então eu sei que eu posso conseguir aquilo e eu traço a minha rotina todos os dias para que aquilo aconteça. Se chega alguém e fala assim, vamos para tal lugar comer tal coisa, eu mesma me analiso, mas não tá de acordo com a minha meta. Não, mas eu posso ir, eu como uma salada. Não, mas eu posso ir e se eu vou jantar à noite, hoje eu vou diminuir o meu consumo durante o dia, porque eu sei que se eu consumir muita coisa e aí vai somar com a coisa da noite, eu vou extrapolar minha meta. Então percebe que até meta de calorias faz com que você atinja o seu objetivo? Ao invés de você se olhar no espelho, meu Deus do céu, essa barriga não sai daí. Meu Deus do céu, meu colesterol tá lá em cima. Isso não vai mudar nada. Isso é constatação. Mas o que você faz para mudar isso? Então nós mulheres tivemos por muitos anos o problema de não ter voz no mundo, não ter voz na sociedade para construir a sua própria vida. E isso fez com que a gente procrastinasse e parasse, estagnasse no mundo por muito tempo. Então perceba todo esse conteúdo que eu te trouxe. Perceba tudo isso que eu te falei e vê quais dos pontos fazem mais sentido para você e quais deles você pode atuar agora. Você pode usar isso como ferramenta e ir lá fazer. Talvez seja fazer o primeiro vídeo hoje, talvez só para você. Pega a câmera e grava só para você. Por quê? Porque daqui a um ano eu quero potencializar minha rede social. Talvez seja hoje começar a fazer uma caminhadinha. Talvez seja me inscrever na academia e ir fazer pelo menos 2, 3 vezes na semana. Veja quais são as pequenas coisas que você pode fazer para sair desse padrão de procrastinação. Porque só olhar para ele e identificar não muda. Quais são os pequenos hábitos, os pequenos comportamentos que você pode ter para fazer com que isso seja algo que você rompe na sua vida? Ontem eu estava, assim, pela obra de Deus, com uma dor na minha lombar absurda e eu falei, não vou fazer cardio, não vou treinar. Quando foi no decorrer do dia, eu já estava me sentindo melhor. Aí eu falei com uma maravilhosa aqui que me segue, que ela trabalha muito nesse mundo fisioterapêutico, pilates e tudo. E eu perguntei, você acha que eu posso treinar só a parte de cima, mesmo sem machucar? Ela, pode sim. Fui, fiz um treino incrível. Voltei com o sentimento de que eu sou capaz, de que eu sou disciplinada, de que eu não me saboto. E aí isso me bota pra cima na vida. Isso gera em mim o sentimento de que eu sou a responsável pela minha vida. Então, pega todas essas informações, traga isso para um lugar de muito amor no seu coração, acolha isso para que você faça a diferença na sua vida. Para vocês que ficaram aqui até agora, eu agradeço muito sempre a presença de vocês, faz muito sentido ter vocês aqui, colocando a energia, colocando o tempo de vocês, entregando um pouco da presença de vocês para que essa live seja aqui dinâmica. Deixa eu ler aqui as mensagens, está fazendo muito sentido. Quando aprendemos a confiar em nós, acreditamos em nós. Esse detalhe deixamos de lado. E é tão bom se permitir essa evolução, é tão bom você dar a mão para você mesma, né? E quando isso acontece, você sai de um estado de ficar dependente de outras pessoas. Vocês não são dependentes de mim, vocês não são dependentes desse conteúdo, vocês não são dependentes dos seus mentores, dos seus terapeutas, dos seus psicólogos. Pelo contrário, eles são pessoas que estão como mestres te trazendo um conteúdo que você vai usar, beber e fazer as mudanças. É por você, é só você. Só você tem essa possibilidade. Mulheres que estão aqui, esse convite é especialmente para mulheres, visando tudo isso que eu venho falando para vocês, de procrastinação, de sabotador, de autoimagem, de não ter um planejamento, eu criei uma masterclass de 2 dias. Se você quer saber todos os detalhes, eu não vou contar aqui agora, senão vai estender muito a nossa live, mas eu venho falando, eu vou fazer mais um vídeo hoje falando sobre isso. Nessa masterclass, você vai usar várias ferramentas de autoanálise, de autoquestionamento,
ao usar essas ferramentas, você tenha total clareza e compreensão dos seus reais sonhos. Eu tinha, há muitos anos, uma mentira dentro de mim que eu falava assim, quero viver viajando. Meu sonho é viver viajando. E hoje eu vou te falar uma coisa, não é. Meu sonho é ter um lugar aqui, ó, para que eu possa sentar, ler meus livros, traçar as minhas metas e as minhas estratégias. Eu amo viajar, mas viver viajando não é meu sonho. Esse era um sonho de outras pessoas que eu achava que era meu. E que eu vivi anos mentindo que era o meu sonho. Então, nessa Masterclass, nós vamos usar várias ferramentas para que você tenha total clareza de quais são os seus sonhos. Eu entendi quais são os meus sonhos, eu vou tirar desses sonhos os objetivos. Uma coisa diferente da outra. Você vai traçar os objetivos para esse ano. O que você pode realizar esse ano? Separei dos sonhos, o objetivo dos sonhos, agora sim eu sento para estipular metas. E não é chegar assim e falar assim, ó, eu pego um planner, compro um planner na internet e vai lá. Meta de 2023 é emagrecer, ganhar mais dinheiro, começar a me relacionar. Não, não é isso. São metas reais. Se é dinheiro, quanto de dinheiro? Qual é o nível de esforço que você está disposta a fazer? Porque você pode querer ter mais dinheiro e você dizer que quer fazer Uber. Então você fica de 10 a 12 horas no dia ali para ganhar 500, 800 na diária. Esse é um nível de esforço. Mas se você quiser um nível de esforço mais baixo, você pode fazer alguma coisa pela internet, fazer uma venda pela internet. Essa semana eu botei alguns itens meus para vender no site do Enjoei e eu fiz em um dia R$1.700. Então, percebe? O meu nível de esforço hoje, ele é baixíssimo. Eu quero potência. Esforço, eu não estou mais trabalhando com essa métrica. Então, nós vamos traçar metas de acordo com o que você quer viver. Se eu quero mais dinheiro, quanto? E qual o nível de esforço? Quanto tempo você tem para se dedicar? Então, vão ser metas reais e mensuráveis. Depois das metas, é aí que você constrói a sua rotina diária. Aí a pessoa diz assim, ó, eu quero malhar, eu quero ler o livro, eu quero assistir um filme, eu quero dar mais dedicação pro meu filho. E ela fala que quer fazer 1000 coisas, mas ela não sabe qual é o sonho dela, ela não sabe para onde tá indo, ela não sabe quais são os objetivos, ela não traçou as metas e ela não criou a rotina. Mentira. Tá mentindo. Então vai chegar no final do ano e mais uma vez se sabota, mais uma vez procrastina, mais uma vez reclama pros filhos, mais uma vez implementa a crença de incapacidade nos filhos e aí pronto. Gerações e gerações carregando uma herança do fracasso, porque no fundo você não foi capaz de fazer um planejamento para você mesma. Então eu criei essa Masterclass através dessa dor que nós temos de ter dificuldade de fazer um planejamento verdadeiro e feminino. E não um planejamento dos homens que faz isso, cumpre isso, acorda 5 horas da manhã. Tá, mas por que eu acordaria às 5 horas da manhã? Qual o objetivo disso? Acordar por acordar não vai mudar em nada. Então nós vamos traçar isso com muito cuidado, olhando para você como mulher, olhando os seus ciclos, respeitando o seu momento. A mulher que tem menstruação, ela é um tipo de planejamento, a mulher que não tem mais menstruação é outro tipo, a mulher que toma anticoncepcional é outro tipo. Então você vai ter todo esse direcionamento e junto eu vou te entregar um workbook que eu criei com mais de 97 páginas, que é para te acompanhar todos os dias. Acordou, eu abro, eu olho qual é a missão do dia, qual é a tarefa do dia, por que eu tenho que fazer aquilo, pronto, vou lá e anoto. Hoje eu não consegui cumprir. Por que eu não consegui? Eu estava muito emotiva, eu estava menstruada, eu briguei com meu marido. Você anota lá para que você, no final do ano, você analise todas as questões que te sabotaram ou que te fizeram ir para frente. Não tem como você procrastinar e se sabotar mais quando você tem nas suas mãos a bússola de quem você é, de para onde você está indo, do que você quer realizar. Você toma conta da sua vida. Você se torna uma mulher madura e empoderada para tomar conta da sua vida e dos seus resultados. E aí muitas podem não querer porque ao mesmo tempo que eu te entrego toda essa ferramenta, você vai ter que fazer a mudança. Você vai ter na sua mão toda a capacidade de fazer a mudança e de ter os resultados que você quer. Se você ainda não faz, é porque ainda falta autoamor. Ainda falta mudança de autoimagem. Então é entregar uma ferramenta, mas entregar também a capacidade de você criar o que você quer. Então é muita autorresponsabilidade também. Se você ainda não está fazendo parte, muitas mulheres aqui já estão fazendo parte desse grupo. Se você ainda não está fazendo parte, me chama no direct, me chama no WhatsApp, me chama em algum lugar aqui, me chama em alguma das publicações dos stories. Eu te mando mais informações, eu te explico como vai funcionar.
Vai acontecer no dia 24 e 25 da semana que vem, tá? Terça e quinta. Hoje eu abro o grupo para contato com todas e entrego lá o material. Então, se faz sentido para você, se você quer fazer desse ano realmente um ano diferente, tendo ferramentas que te apoiem, eu tenho certeza que vai ser incrível para você estar junto com a gente. Um beijo, mulheres. Amanhã a gente continua ainda um pouco aprofundando esse tema de procrastinação, de como é que a gente agora muda esses comportamentos na nossa vida.